que os modelos de agricultura sustentáveis, como a agricultura orgânica e a agricultura regenerativa, são técnicas aí de produção onde a aplicação de produtos químicos não é permitida. Para os produtos orgânicos, o maior desafio é controlar as ervas daninhas sem o uso de herbicidas. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, está trabalhando com máquinas agrícolas que usam o choque elétrico e o vapor para fazerem o controle das plantas invasoras. Então essa é uma máquina que a gente chama máquina de choque, que foi desenvolvida no Brasil, há um tempo atrás, com o nome de EletroHerb. Hoje ela já tem um outro nome, já é um outro fabricante que está trabalhando com esse equipamento aí, aperfeiçoando ela. Então essa aqui, como é uma máquina mais antiga, então vocês não vão encontrar ela disponível comercialmente porque ela já foi modificada. Mas o interessante é entender um pouco como que ela funciona e quais são os potenciais que essa tecnologia tem para usar na agricultura. Novamente, é fundamental na agricultura orgânica, mas também pode ser usado na agricultura convencional. Então, só para dar um exemplo para vocês, para puxar para esse lado, ela controla muito bem buva também, pelo fato dessa eletricidade, dessa alta voltagem passar por dentro da planta, e aí ela faz o controle das plantas daninhas por meio de um choque elétrico, como se fosse um choque de alta tensão, que é submetido a uma planta daninha. Como esse choque, essa eletricidade precisa passar por dentro da planta, que essas placas aqui encostam nas folhas da planta e aquele disco fica no solo. O circuito elétrico ele vai passar pelo solo em alta tensão. Então, para vocês terem uma ideia, varia de 6.000 a 12.000 volts, mais ou menos, a tensão que a planta é submetida. E aí, como ela aquece em função dessa alta tensão do choque, ela vai ser controlada. E ela é interessante porque a planta não rebrota mais. Se tiver um bom controle, outras tecnologias, muitas vezes, por exemplo, o próprio vapor que a gente estava vendo, ele vai aquecer a planta e matar na superfície, mas pode rebrotar. Enquanto que aqui não tem esse tipo de situação. Outro modelo que está em fase de teste na UniOeste é a máquina que utiliza o vapor para dessecar as plantas. Aqui, então, nós estamos diante de uma outra máquina que a gente está desenvolvendo, que é um protótipo de uma máquina para dessecar plantas com vapor. Então, quando a gente faz o plantio direto orgânico, que é um dos nossos objetivos aqui, desenvolver tecnologias para isso, antes de fazer o plantio, a gente precisa dessecar, ou seja, controlar aquela cobertura vegetal, que pode ser um adubo verde, pode ser uma planta daninha, ou o que tiver presente lá. Isso precisa ser controlado para que a gente possa fazer a semeadura no limpo. E aqui o objetivo, então, é buscar uma tecnologia que a gente consiga fazer isso de uma forma diferente do glifosato que se usa na agricultura convencional. Então, a gente trabalha aqui com vapor que é aplicado na superfície das plantas e essa alta temperatura acaba matando essas plantas daninhas ou essa cobertura vegetal para que a gente consiga fazer a semeadura depois. Ou seja, é uma máquina que faz a função da dissecação das plantas antes do plantio da cultura comercial. Exatamente. A gente tem um equipamento que é muito utilizado já no Brasil, que é o rolo-faca, para essa finalidade, mas não é em todo tipo de vegetação que ele funciona bem. Precisa ter uma massa, bastante biomassa. Então, quando você não tem muita biomassa, o rolo-faca não funciona bem. E aí, o objetivo dessa máquina é entrar como uma tecnologia complementar ou até substitutiva, que é aplicando esse vapor na superfície, então, dessas plantas aí para dessecar elas. Mas para fazer os testes, para desenvolver ela, então ela usa um tanque de 2.000 litros de água, possui aqui aquecedores de passagem, por onde a água passa e é aquecida até se transformar em vapor. Esse vapor vai para a parte de trás da máquina, onde tem um dispositivo que aplica isso na superfície das plantas de forma pulverizada. Então ele vai aplicar o vapor aquecendo a superfície das plantas e aí com base nisso ele vai fazer esse controle. Obrigado, professor. Então, olha,
a UniOeste aqui do campus Marechal Cândido Rondon, desenvolvendo tecnologias, especialmente em maquinários, mas também tem a parte agrícola da diversificação de culturas. Então é um centro que pensa como melhorar manejos numa agricultura agroecológica ou agrosustentável. De Marechal Cândido Rondon, no Paraná, Mauro Andrade.